Pois bem, agora sim, pensando na nossa lição de hoje, já foi lido aqui o texto áureo, eu vou centrar a minha fala no capítulo 1, do versículo 1 ao 9, e a minha proposta aqui nesta manhã é fazer da lição um recorte eminentemente, notadamente prático, e para mim é um desafio. Normalmente eu gosto de ater-me às questões históricas, informativas, mas hoje aqui eu quero te convencer a aplicar tudo aquilo que você ouvirá na manhã de hoje. Portanto, o meu recorte é profundamente prático. Os objetivos de hoje da lição, como sempre, tríplice. O primeiro, entender que um líder precisa ter o tal espírito de conquista ou de liderança. Segundo, um líder precisa ser animado e esforçado. E, por fim, um líder cristão precisa guiar, pautar as suas ações à luz da palavra de Deus. Veja, falar de Josué, de modo inevitável, a palavra liderança e conquista são utilizadas. Mas pensar aqui na construção desse tal espírito de liderança. E também entender que tal espírito, ele carrega em si o comportamento marcado pelo ânimo e pelo esforço. E é claro, não se pode pensar em conquista, em liderança para nós que servimos a Deus, divorciados da palavra do Senhor. Porque a sua liderança visa a glória de Deus. Quem concorda, diga amém. Vamos lá então aqui avançando. A história desse grande homem de Deus chamado Josué é marcada por grandes desafios. O maior deles, a conquista de Canaã. E isto ele fez, pois Deus era com Josué. O texto reafirma essa verdade ao dizer: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Essa fama correu tanto que estamos aqui hoje, em 2023, comentando sobre as conquistas do grande homem de Deus chamado Josué, filho de Num, que tornou-se Josué servo do Senhor. Vamos ver o porquê dessa exaltação de Deus na vida do patriarca, ou do profeta, ou do grande homem de Deus chamado Josué. Evidentemente, por mais que nós aqui destacaremos Josué, não podemos esquecer a plataforma na qual Josué trilhou e trabalhou. Plataforma esta não construída por ele, plataforma esta elaborada, consolidada, constituída por um outro grande homem famoso na Bíblia, que é Moisés. Moisés, na verdade, criou o palco no qual Josué ocupou o proscênio, um lugar principal, cujas luzes da ribalta estavam dirigidas a Josué. Não se pode pensar em Josué, esse grande expoente do contexto do Antigo Testamento, sem essa base mosaica na qual Josué transitou. Veja aqui, Moisés, meu servo. Esse título, Josué, meu servo, usado para poucas pessoas. Aqui não servo como servo aquele que serve, mas uma posição de destaque. Moisés, servo do Senhor. 15 vezes na Bíblia encontramos a expressão Moisés, servo do Senhor, enquanto uma expressão de uma posição elevada. Essa expressão somente usada para Moisés, o próprio Josué, Davi e o Messias, uma expressão muito exclusiva no contexto do Antigo Testamento. E Josué só a obteve ao final da sua vida. Enquanto Moisés era vivo, Josué, por todo o trabalho realizado, não passou de Josué, filho de Num, ou Josué, servo de Moisés. Há 13 vezes na Bíblia a expressão Josué, servo, auxiliar de Moisés. Ele serviu ainda com alegria, durante 40 anos. Não foi um momento, um lapso, um hiato, não. Uma vida inteira servindo com fidelidade, com alegria, e obteve até a vida de Moisés, Josué, servo de Num, ou filho de Num, ou servo de Moisés. Ao final da conquista, aí sim Josué foi elevado ao patamar de Josué, servo do Senhor. Eu fico assim até boquiaberto, pessoas que
nem começaram ainda, já querem, né, desfrutar de um título elevado. É fundamental você aprender, primeiro, que pelo menos 40 anos servindo, você vai alcançar a autoridade bíblica e consensual de ser elevado a uma posição extraordinária. Mas primeiro é preciso servir e servir com alegria, porque senão não serve. Né? Aqui, após a morte de Moisés, veja que Deus respeitou o tempo de Moisés. Né? Após a morte de Moisés, Moisés morrendo, falou o Senhor Deus a Josué, filho de Nun, dizendo: meu servo Moisés é morto. Josué só ouviu a voz de Deus claramente para exercer a sua liderança após a morte de Moisés. Tem gente que não é capaz de esperar o seu tempo, o seu momento, quer antecipar questões que aconteceriam ou acontecerão lá na frente. Essa antecipação só consegue um resultado: fechar, terminar, ou acabar, ou protelar o seu ministério. Não queime etapas, avance, vá no passo do gado, mas vá com calma, sem pressa, acreditando que a palavra final provém de Deus. Tem gente antecipando processos e estão, na verdade, se frustrando. E a frustração leva ao esgotamento. E esse esgotamento, a pessoa acaba guardando a espada e não exercendo o que Deus queria que exercesse. O próprio Moisés aprendeu a importância de aguardar o seu tempo. Então aqui, depois que passou o tempo de Moisés, Deus falou com Josué. E esse Moisés que criou essa plataforma para Josué, ele exerceu o seu ofício, o ministério, num tempo extremamente complicado, de travessia, de peregrinação, de incertezas. O próprio apóstolo Paulo, ao descrever a geração que saiu do Egito, a descreveu de forma negativa. Paulo citou 5 pecados clássicos da geração que saiu do Egito, os quais são cobiça, idolatria, prostituição, provocação e murmuração. Veja, Moisés foi excelente no tempo de extrema dificuldade, um povo de dura cerviz, rebelde, murmurador, um povo reclamador, e no entanto, ele decidiu servir a Deus naquele contexto, porque a Bíblia diz que Moisés se recusou, renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó para guiar o povo no deserto em direção a Canaã. E para além disso, Moisés exerceu um trabalho importante, um trabalho de preparação do seu substituto, do seu sucessor. Aí você entende que Josué passou nesse tempo de 4 décadas próximo de Moisés, um capitão do exército do Senhor, de Israel, e que acampava ao sopé do Monte Sinai, aguardando Moisés descer, e a Bíblia reafirma essa verdade. Josué, servo de Moisés, e ao final da vida de Moisés, ele mesmo disse a Josué que ele iria substituí-lo, iria conduzir o povo para Canaã. Ele preparou Josué de perto, aprendeu. Aqui é mais uma verdade, né? Quem não consegue aprender o princípio da obediência nunca será um bom líder. O bom líder é aquele que aprende a obedecer. Aqui não é uma frase de efeito, é uma frase bíblica. O bom líder é aquele que aprende, que sabe o valor da obediência, do serviço. Quem não sabe servir, não presta para liderar. Essa é a grande verdade, né? Não presta, porque a liderança demanda o princípio básico da obediência. E Josué foi assim. De sorte que a grandeza de Moisés se traduziu também nessa frase emblemática. Qual é a frase? Assim como fui com Moisés. Essa expressão tornou-se uma expressão referencial. Assim como fui com Moisés, serei contigo. E essa expressão no livro de Josué, ela é recorrente. No capítulo 1, Deus se reporta a Josué, o encorajando e afirma para ele, né, que os seus inimigos não se susterão diante de ti. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. No capítulo 2, os espias que foram espiar a terra, retornaram e afirmaram: certamente ocuparemos a terra, porque Deus tem nos dado. No capítulo 3, Deus afirma para Josué o seguinte: neste dia eu engrandecerei o teu nome diante dos olhos dos filhos de Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo.
No capítulo 4, pós-travessia do Jordão, Deus se reporta a Josué e reafirma, né, e declara, né, e engrandeceu o Senhor Deus a Josué diante dos olhos de Israel, para mostrar que o Senhor era com ele, assim como foi com Moisés. Veja que há uma ideia, um ratificar, um confirmar, de modo nu, visível e concreto, que a boa mão de Deus estava sobre Josué. Não foi somente uma ideia, uma sugestão, uma proposta, foi uma constatação inequívoca de que Deus de fato interveio na vida desse homem chamado Josué, confirmando, carimbando, ratificando uma próvice de Deus na sua vida, constatando que de fato Deus havia levantado para liderar o povo naquele contexto tão adverso. E de fato Deus foi com Josué, assim como fora com Moisés. Interessante que nessa ideia aqui, assim como, da mesma forma ou semelhantemente, o grande milagre que Deus fez com Moisés, dentre tantos, foi a abertura do Mar Vermelho. Essa abertura, esse livramento, inclusive, tornou-se um emblema, um símbolo de intervenção de Deus, um símbolo de milagre de Deus na vida do povo. Normalmente, quando havia um problema e os homens de Deus oravam a Deus, sempre se referiam ou se remetiam a esse milagre. Deus que abriu o Mar Vermelho e tal. Na oração já fazia essa referência, porque foi de fato um marco divisor na vida, na história do povo de Israel. E a geração que surgiu no deserto, nos dias de Josué, não viu o mar aberto, no sentido claro, né? Essa manifestação tão impactante naquele contexto. E a abertura do Jordão fez com que também, de alguma forma, reproduzisse naquele contexto o Deus que abre Mar Vermelho. O mesmo Deus que abre Mar Vermelho é o Deus que abre Jordão. O mesmo Deus que operou em Moisés é o Deus que opera em Josué. Não importa o desafio estabelecido, o Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir para você o teu Jordão e você passar a pés enxutos. De modo coletivo, nessa ideia, né, esse conhecimento coletivo, certamente o povo se reportou ao milagre da abertura do Mar Vermelho. Tanto é verdade que uma das questões que o povo colocou para aceitar a sua liderança de Josué foi essa: bem, te ouviremos em tudo. Se Deus for contigo como foi com Moisés, te obedeceremos. Então houve quase que uma cláusula ali no contrato de obediência, que se Deus for contigo como foi com Moisés, te ouviremos. E essa abertura do Jordão em tempo, em época de cheia, foi de fato uma chancela de Deus confirmando o ministério, a liderança de Josué. Vamos lá, avançando. Falar de Josué, eu preciso chamar a sua atenção para essa obra aqui, para esse livro, porque nesse trimestre não é somente tratar da biografia ou da vida das personagens bíblicas pontuadas pelo escritor. Não, a ideia do trimestre é fazer com que nós tenhamos uma mentalidade, uma mente, um comportamento de conquistador e de líderes, né, de liderança. A ideia não é somente comentar a vida de Josué, ou a vida de José, de Moisés, de Bezalel, de Josué, não. É nessa análise destacar, pensar princípios norteadores de uma liderança eficaz e eficiente para a glória de Deus. Eu não quero aqui nessa manhã adentrar na vida de Josué. Eu quero corroborar com você nessa manhã, para que Deus, de alguma forma, suscite no teu coração o espírito de liderança, que é um conceito, é uma ideia, é um conceito. Esse conceito aqui, presente nas lições, está com base nessa obra aqui, né? Espírito de liderança, do Dr. Myles Munroe. Eu tenho uma resistência, aquela frase do pastor Gilton assim, né? Não, esse livro vai mudar a sua vida. Poxa, lê a Bíblia, estuda a palavra de Deus e tal, esse livro vai mudar a minha vida, né? Como se a Bíblia não tivesse importância e tal. Eu sempre tive ponderações a essa propaganda assim, né? Esse livro aqui vai mudar a sua vida. Eu prefiro a Bíblia. Todavia, entretanto, não obstante, esse livro aqui, ele de fato, ele me chamou a minha atenção, uma questão que você encontra na Bíblia, mas é um olhar
pessoal, uma revelação pertinente, peculiar, própria, né, que Deus deu a uma pessoa. Você, às vezes, passa no texto várias vezes, não consegue perceber certos detalhes. E aí tem um livro, uma abordagem que serve como se fosse uma chave de verdade que abre uma porta. E agora, o abrir a porta não é importante. O importante é, uma vez a porta aberta, adentrar por ela. Porque às vezes nós temos a chave, sabemos qual é a porta, abrimos a porta, mas não entramos. Ficamos no campo da ideia, do conceito, da especulação, da reflexão. Eu digo isso, né, falando de mim. Sou professor, gosto das elucubrações, gosto da filosofia, de ficar, né, ponderando e pensando. Eu gosto disso. Só que isso não resolve o problema. O que resolve o problema é o que você faz com as suas reflexões. O que resolve o problema é a aplicabilidade do teu conhecimento. A propósito, o conhecimento, a sua função primeira, a razão pela qual ele é construído, é para resolver problema. É para, portanto, aplicá-lo no concreto, no dia a dia, na sua prática de vida. Às vezes Deus já te deu a chave, já te deu a percepção, já te mostrou a porta, só que você não se levantou ainda para aplicar a chave, abrir a porta e começar a fazer. A fazer. A ideia aqui de liderança tem a ver com aquilo que você de fato faz, realiza. O que você tem aprendido, os teus conceitos, as tuas ideias, o que Deus tem te dado, você tem feito o que com isto? Somente ouve, aprende, acha bonito, pondera, questiona e não faz nada. Veja que aqui a ideia desse espírito de liderança, que eu vou aplicar isso na vida de Josué rapidamente aqui, tem a ver com a ideia de que Deus já nos criou, nos formou. Deus fez o homem dotado de poder para liderar. Essa aqui não é uma questão para você alcançar. Deus já nos fez assim. Nós fomos programados na criação para liderar. Você sabe a história, Deus fez o homem do pó da terra, o barro, e o fez, modelou de modo extraordinário, com minuciências, detalhes, riquezas, é como um oleiro que molda o vaso de barro, todo cheio de belezura, de feitura, de um poema nas mãos de Deus. Ao final disso, Deus soprou em suas narinas e fez dele alma vivente. Se fosse somente alma vivente, seria como tantas outras criaturas já existentes que também são almas viventes. No entanto, esse sopro divino carregou não somente ânima, ou vida, ou existência, carregou imagem e semelhança. Essa expressão imagem e semelhança, além de ter a questão vinculada aos atributos naturais do homem, também tem essa ideia de constituição de personalidade, traços de persona, ou seja, capaz de pensar, sentir e decidir. Quem é capaz de pensar, sentir e decidir vontade? Somente o homem. Este sopro teve uma proposta de fazer uma distinção nas criaturas de Deus e colocá-la no topo da criação. De fato, o homem é a coroa da criação. É tão verdade que pós-sopro e pós-criatura e pós-imagem e semelhança, a Bíblia diz assim: para governar sobre os peixes do céu, as aves do mar e os répteis da terra, não é isso? Olha só, você pensou, refletiu, analisou, ponderou, não, está errado, porque é incoerente uma ave estar no mar ou um peixe no céu. Só você é capaz de fazer isso, porque você é sujeito, você se percebe e percebe a realidade. Essa ideia de penso, logo existo, que é uma frase, que não há dúvida, você tem senso de realidade, é resultado do sopro de Deus. Você é capaz de se dizer, opa, isso está errado. Você raciocina, pondera, reflete e toma decisão. Não, é peixes do mar, aves dos céus e répteis da terra. É você, portanto, é uma pessoa privilegiada. Esse poder que está em você te capacita a governar. E governar aqui é a ideia de liderar, porque quem governa, lidera, exerce influência. Governar a terra. Veja que quando Deus colocou Adão lá no jardim, deu-lhe uma tarefa: lavrar e guardar.
A expressão lavrar e guardar significa administrar, governar. Lavrar tem a ver com produção, fazer crescer, desenvolver. As minhas ações administrativas visam a projeção, o crescimento do jardim, mas também a reboque eu protejo, guardo. E só pode promover e proteger estabelecendo um planejamento, um plano de ação. Para você então alcançar o fim desejado. Isso demanda raciocínio, capacidade elaborativa e criativa, porque Deus já deu ao homem esse poder. Você é uma pessoa diferenciada. Você tem um poder que Deus já te deu, que está adormecido. Precisa acordar, precisa vir à tona, precisa, maeuticamente, vir a existir e fazer com que esse poder seja operante e transforme. Deus te deu um jardim. Cabe a você lavrá-lo, trabalhar. Trabalhar demanda aplicabilidade de força, de energia que transforma, mas também proteger. Agora, o problema é que o pecado e o meio no qual vivemos, de alguma forma, bloqueiam esse poder latente. As experiências que carregamos na vida, os traumas, os problemas e tal, de alguma forma criam uma camada cinzenta, densa, grossa, que rouba a sensibilidade dessa mentalidade de conquistador à luz da palavra. Aqui não é coach não, viu? Aqui é Bíblia Sagrada. É Bíblia Sagrada. Deus te chamou para conquistar, para vencer, para ir mais além. Você não pode ficar prostrado. E tem questões que dependem de você. Vou mostrar para você de modo prático aqui, claro. De sorte que essa ideia, essa percepção, veja, ela nasce em decorrência de uma reflexão que tem a ver com a mudança de mentalidade. Aqui, estão percebendo aqui? Eu estou aqui com você viajando, pensando, mas é resultado de uma reflexão. Eu tenho que parar. Ao parar para pensar e refletir, eu começo a analisar as questões externas. Ao analisar, eu vou diagnosticando. Ao diagnosticar, eu detecto o problema. Fraquezas, debilidades, e começo então a operar, a agir nesse sentido. Então veja que essa ideia nasce da mentalidade. Eu não acredito de forma alguma que Deus estabeleceu o trimestre vigente para essa igreja para manter a mesma forma de pensar. Deus quer mudar a tua visão, quer mudar a sua mentalidade, te fazer um conquistador para a glória de Deus. Nessa autoanálise, nesse autoconhecimento, você vai se identificar com uma área da vida. Um setor no qual você tem habilidade para além do outro. E no setor que você se identifica, começar a exercer a sua influência. Porque essa aqui, influência, liderança, é aquela ação na qual você contagia pessoas para impulsioná-las à realização de um propósito. Propósito este que Deus colocou no teu coração. Você tem um olhar que eu não tenho. Você tem uma habilidade que eu não tenho. E eu não quero nem sequer saber dela. Eu quero desenvolver a que Deus me deu. É a minha ideia, é o meu propósito, é a minha chamada, é o meu estilo, é a minha persona, é a minha idiosincrasia. Eu vou fazer aquilo para qual Deus me chamou e me designou. E digo mais, a nossa satisfação plena, completa, está diretamente condicionada à realização daquilo para o qual fui chamado. Não está em conquistar dinheiro, posição, fama, não. Está em realizar. Jesus nos deixou o exemplo. Pai, está consumado. A ti entrego o meu espírito. Realizou. Porque a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele cumpriu na íntegra. A experiência negativa que Jesus passou não turvou o seu olhar do propósito para realizar para qual foi chamado. O próprio apóstolo Paulo disse nas suas palavras finais: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Realização plena de satisfação clara de realização do propósito. Ele aconselhou Timóteo: Timóteo, cumpra o teu ministério. O que Deus te deu? Você foi chamado para quê? Tenho certeza que não foi para ficar sentado num banco ouvindo alguém falar. Não.
Você foi chamado para fazer. Porque a Bíblia diz que Jesus ensinava, mas também fazia. Está mais do que na hora de você sacudir a poeira e dar a volta por cima. Não, deixa eu mudar, né? Sacudir a poeira e começar a operar e a trabalhar para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz, eu e você somos árvores. Árvores frondosas, frutíferas, plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo que faz, que opera, que realiza, é bem sucedido. Quem concorda, diga amém. Essa aqui é a ideia. Veja, os conceitos desse livro aqui, eu te aconselho, em nome de Jesus, né? Compre esse livro e leia. Não é merchan, não. É um livro que mudou a minha vida. Mudou tanto que eu vou dar para você aqui agora alguns exemplos dessas mudanças. Né? Está aí, bonitinho para você ver nessa manhã. Né? Repito, é dar cor, é dar tinta, é dar concretude à minha fala. Essa é que é a ideia aqui. Eu, nesse ano aqui, pós-leitura desse livro também, enfim, nessas experiências, eu resolvi sair da letargia. Sair, né, da inoperância, sair do imobilismo e começar a agir. E para esse ano de 2023, 3 propostas. A primeira, dinamizar o meu canal do YouTube. Né? Foi uma ideia que eu vou fazer. Veja, eu comecei com uma pessoa. É ter uma vergonha falar isso, mas uma pessoa estava ali. Porque não importa o tamanho do seu fazer, quem vai valorizá-lo é você. É você que vai dar a cor, vai dar o tino, o tom. Veja, só tinha um. Eu fiz um movimento pequeno. Já tem 150. Ao final vai ter 1000. Olha aí, pela fé em nome de Jesus. Né? Veja, é um movimento que você faz. Só que eu fiz de acordo com a minha própria realidade. Montei um estúdio fake lá em casa. É fake. Comprei umas placazinhas lá. Esquece esse negócio. Vamos lá. Essa parte pula. Na sua realidade, no seu contexto, na sua possibilidade, mais faça. Tem gente que pode fazer um negócio gigantesco. Amém, maravilha, glória a Deus. Você vai fazer de acordo com a sua possibilidade e aquilo que está no seu coração ardendo. Comecei a fazer você faz um movimento concreto, as coisas vão se desenvolvendo. Enquanto não fez nada, em 15 dias, já aumentei mais de 1000%. E no meu coração, de verdade, eu vou atingir um número elevadíssimo. Por mais que não avance, mas a mente é essa, a ideia é essa, percebe isso? É o que você está realizando. E não é para você, pessoal, isso tem a ver com deixar condições para abençoar pessoas, ajudar aqui e acolá, e também ser abençoado, é normal, é lícito, né? É digno, mas percebe uma movimentação. A outra, fazer esse ar livre. Veja que questão interessante. Já está no meu coração há quase 5 anos, e não fiz nada. A ideia veio há 5 anos atrás. Veio a ideia, deixei e gavetei. É uma chave. Eu não sei o propósito aqui, de fato não sei, mas o fato é que está um tempo no coração para fazer, e não fiz. Deus mandou fazer, da minha cabeça, para mim, né, pessoal? Tive a ideia, a sugestão, veio na cabeça, só que ficou na cabeça 5 anos. Até que, por fim, eu, para reforçar, fui visitar uma casa, uma família aqui na semana, no mês da minha casa abençoada. Numa das casas, uma irmã disse assim: pastor, uma senhora já uma idade de idade, eu frequentava há muitos anos o cordão do Bola Preta. É isso, né? É, essa aí. Assídua. Eu e meu marido ali, assídua, todo ano era certo, era freguês de carteirinha. Só que, em meio a um samba e outro, no intervalo, eu ouvi um hino, um louvor. E esse louvor mudou a minha vida. Entreguei a minha vida para Jesus, larguei o Bola Preta, fiquei com a luz, né, do Senhor, e mudou. Um negocinho pequeno, entende? Às vezes é somente um sonzinho que precisa sair da tua boca para intervir e influenciar pessoas. Só se você não tocar esse bendito hino, não vai tocar ninguém. Se você não abrir a sua boca e falar para o seu vizinho e tal, e se manifestar, não vai acontecer. Depende de você. Está na hora de você se levantar nessa manhã e começar a fazer para a glória de Deus. Aí, enfim, o negócio tal, fui lá realizar. Né? Olha só, bem rústico, bem simples, o primeiro dia. Aqui não tem nessa ideia. Aí comecei. Ao final, olha aqui, ó, pessoas vieram para tirar foto comigo.
ficando famoso, que benção, olha que maravilha, glória a Deus, lá tirando foto com o pastor, larguei o aço, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, uma praça ao redor, cheio de casas, e falando, né? Veja, eu decidi fazer, e até dezembro, você vai comprar o meu livro em nome de Jesus, porque vai sair do papel, vai sair da ideia, eu serei um grande vendedor de livro para a glória de Deus. Você precisa fazer. Agora que veja, as ações demandam organizações, repensar a rotina. Para eu poder postar uma aula do domingo, tem que fazê-la até segunda-feira, para gravar, para postar na quarta. Mudei a minha lógica, ou seja, mude alguma coisa na sua rotina, porque dá para fazer. Eu sempre preparei a aula até sexta-feira ou sábado de manhã. Agora preparo na segunda-feira, porque dá para fazer. Por que não fiz? Porque não queria. Não tinha um propósito, entende? Se você quiser fazer, vai dar para fazer. Você vai encontrar um jeito, Deus vai te dar uma estratégia e você vai realizar. É nessa linha aqui, nessa linha, que entra aqui a história de Josué. É nessa linha. Veja, Deus deu a Josué a primeira coisa, senso de realidade. O meu servo Moisés é morto. Deus não passou a mão na realidade. Né? A situação era clara. Para você conquistar, para você desenvolver o seu espírito de liderança, você precisa atentar para a sua realidade. O seu poder financeiro, a sua disponibilidade de tempo, a sua capacidade momentânea. Não se pode avançar ignorando o seu momento circunstancial. É preciso olhar para ele, diagnosticá-lo e, com base nisso, elaborar suas ações. Deus chamou a atenção de Josué. Olha, o meu servo Moisés é morto. Olhe para a realidade, para a sua realidade. E ao olhar para ela, não se intimide. Não fique atemorizado. Deus está te levando a perceber o seu meio. Só que ao mesmo tempo em que Deus mostrou para Josué a realidade, também disse, eu não te desampararei, eu não te abandonarei. Você vai atravessar esse Jordão. Porque aqui a ideia, Moisés, meu servo, é morto, uma situação extremamente desafiadora. É o grande Moisés, o legislador, o grande líder, o profeta que Deus falava face a face, uma pessoa de uma referência extraordinária, morreu, mas chegou a tua vez. Ah, morreu, pastor, Deus o tenha, né? Louvado seja o nome do Senhor. Chegou a tua vez, chegou o teu momento, a hora agora é tua. Moisés já foi, agora é com você, agora é com a sua história. E para começar a conversa, levanta-te. Levanta-te. Esse levantar aqui é clássico, é exatamente a ideia, sair da passividade e caminhar para a proatividade. Depende, portanto, de mudança de mente e de postura. Você até pode mudar de mente, mas se essa mudança não se traduzir em mudança de postura, não resolve nada. O conhecimento, de fato, se consolida quando você o traduz na prática, na atitude. A atitude é o que você vai fazer diante da realidade da morte de Moisés. O teu Moisés morreu. Vai fazer o quê? Vai chorar, ficar em luto a vida inteira. Acabou, Senhor, meu Deus, me leva também e tal. Ou você vai decidir levantar. Levanta-te, tem a ver com o que você é capaz de fazer. Não tem a ver com as ações de Deus. Aqui, de fato, é potencialidade humana. Levanta-te, depende de você. Está na hora de você hoje pela manhã, assim, Senhor, uma vez mais, já ouvi isso já 1000 vezes, verdade. Mas 1000 vezes não fez nada. Agora você vai fazer. Você vai se levantar. E você vai, segunda-feira agora, já pensar nas ações, nas atitudes, e vai começar a redirecionar a sua vida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Passa este Jordão. Antes de toda Canaã, tem um Jordão para atravessar. Tem gente que quer logo Canaã, mas se esquece que Canaã é antecedida de um Jordão. O Jordão é um preparativo. Você vai desenvolver etapas de conquista. O Jordão, desafio, não é brincadeira. Na cheia, atravessá-lo
só com a mão de Deus. Mas o Deus que dá Canaã também abre o Jordão. O Deus que abre o Jordão também dá Canaã. Você precisa desenvolver. Qual é o teu Jordão? Qual é o desafio iminente, próximo, né? O que está de frente para você? Deus quer te ajudar a atravessá-lo. É só você se levantar e começar a andar. E veja, depois aqui da palavra de Deus para Josué, ele começou a agir. Já, aí que interessante, Josué tinha um hábito de agir de madrugada. Né? De madrugada ele já falava com liderança, de madrugada exortou o santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilha no meio de vós e tal. E de porque quem conquista não fica dormindo até tarde. Ih, Jesus, te achei. Meu Deus, eu não queria falar isso, né? Mas não ame o sono, por favor. Vai ter com aquele bichinho preto, né? Observe o seu caminho, seja sábio. Vai ter com a formiga, ó trabalhador, observe o seu caminho, seja sábio. Porque Josué, depois de um tempo de luto, Deus fala com ele se levanta e começa a agir, chama a liderança, convoca o povo de madrugada, vamos embora, vamos atravessar esse Jordão, porque o Senhor é conosco. É essa postura que você tem que desenvolver em nome de Jesus. Agora, no atravessar o Jordão, por favor, não vá sozinho. Você, primeiro, não conseguirá sozinho. Segundo, o que Deus tem para você não é só para você, envolve pessoas. Terceiro, a nossa cabeça de liderança tem a ver com a coletividade e não com a individualidade. Não é uma questão pessoal, uma questão de satisfação do indivíduo, não. É uma construção coletiva porque tem a ver com o povo de Deus. Você é um canal pelo qual pessoas serão abençoadas. Passa o Jordão, tu e todo este povo, não é só você. Inclua pessoas nos teus projetos, inclua pessoas nos teus sonhos. Eu não tenho habilidade em algumas áreas, chamei e pedi ajuda. Me esforcei para mexer em coisas que eu sequer pensava que iria conseguir fazer. Estou lá mexendo no OBS, tal, gravação, edição de texto, de vídeo, depois de velhinho, já ali desenvolvendo, fazendo. Porque você desenvolve poder, mas tem que pedir ajuda e envolver outras pessoas. Agora, todo lugar que pisar o seu pé, te darei. Veja que o limite dessa conquista está condicionada aos teus pés. Aonde você pisar, Deus vai confirmar. Pisar é ideia de possessão, de governo, de domínio. Se você for até além, Deus vai contigo. O caminho está posto, né? Os limites já dados, até o rio Eufrates. É só você caminhar, que eu vou caminhar contigo. Se você decidir ir à frente, eu vou com você, e você vai ver a minha boa mão, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, e as pessoas verão o meu poder agir na tua vida, na tua casa, no teu ministério, e o meu nome será glorificado através de você. É só você pisar e avançar. Quem concorda, diga amém. Agora, para alimentar isso, é preciso ser forte e ter bom ânimo. Forte, né? Aplicar uma força para além do normal, para a realização de uma tarefa. Para tanto, é preciso ter ânimo, o princípio ativador do ser. O que te impulsiona. Ânimo, força, levante, tem a ver com o que está em você. Se você alinhar o poder que Deus te deu ao seu poder e fazer uma simbiose, uma ação sinergética entre você e Deus, meu Deus do céu, que coisa grande acontecerá, porque a Bíblia diz assim: até aqui me ajudou o Senhor, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Seja forte e corajoso, não permita com que o medo ou o desafio anule o teu potencial. Se lance nas mãos de Deus, porque Ele é especialista em pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar a multidão. Ele é especialista em transformar uma pequena nuvem numa chuva torrencial, aleluia. Ele é poderoso fazer a diferença à medida que você se disponibiliza a estar no altar do Senhor. Quem concorda, diga amém. Não se aparte da tua boca, tem a ver com a sua vida com Deus, porque não adianta conquistar nada, se tal conquista significar perder Deus.
Quem perde Deus não conquista, retrocede. Nenhuma conquista supera a tua família e a presença de Deus na tua vida. Medita na palavra do Senhor e não te pasme, nem te espante, porque você precisa vencer o medo e avançar. E por fim, o Deus de vitórias fez a sua parte. Veja, começou primeiro no estímulo a Josué, e depois veio as intervenções de Deus. Primeiro, Deus falou com ele. Esse Deus vai te orientar, vai te dar o caminho, vai te mostrar o caminho das pedras, não vai te deixar, Ele vai estar contigo, porque Ele é o guia por excelência. Ele te guia a pastos verdejantes e as águas tranquilas, ainda por cima refrigera a tua alma. Você vai ter experiências profundas com Deus à medida que você se levantar e caminhar. Segundo, ninguém se susterá diante de ti. Os teus inimigos cairão. Os teus inimigos cairão. Os teus inimigos cairão. Não importa o tamanho deles, eles cairão. De repente o inimigo que está dentro de você, as suas incapacidades, complexos, inferioridade, esses verdugos da sua alma cairão, porque Deus vai te ajudar. Não te deixarei e tampouco te desampararei. É promessa de presença constante de Deus. Ainda por cima, eu garanto o milagre, porque assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Eu serei contigo. E Deus foi. Assim, o Senhor foi com Josué. E a sua fama percorreu-se por toda a terra. De pé, em nome de Jesus. Esse de pé, seja o de pé profético para você. Não seja somente uma parte aqui do culto, mas seja um levantar de alma. Um levantar do coração, que vai se traduzir não em ações pontuais, mas em ações contínuas, constantes. Não importa o tamanho delas, mas faça. E você vai ver o Jordão se abrir. E você vai atravessar com os pés enxutos. E vai glorificar aquele que vive e reina para sempre. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus e aleluia.